Paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe os irmãos. Bom domingo, bom dia. Que seja um domingo abençoado, né, para todos nós. Que neste domingo nós possamos estar na vontade de Deus, na dependência de Deus. Deixar Deus agir nas nossas vidas como Ele quiser agir, né? Então que nesta manhã Deus nos abençoe e nos conceda graça e mais uma oportunidade de nós estarmos na presença dele. Vamos fazer uma oração e aí nós vamos dar início à nossa escola bíblica dominical. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por mais uma manhã que o Senhor nos concede entrar na tua presença e mais uma vez, Senhor, agradecer a ti pela oportunidade que o Senhor nos concede nesta manhã de nós nos arrependermos das nossas fraquezas, dos nossos pecados e poder, Senhor, nos chegar a Ti. Também te pedimos, Senhor, abra o nosso entendimento, nos dê graça, nos dê vitória, nos dê capacidade de compreender a Tua palavra, entender a Tua vontade para as nossas vidas através da Tua palavra. Abençoa os Teus filhos, Senhor, que já estão participando desta live, aqueles que ainda vão participar. Que o Senhor nos dê graça e nos dê vitória nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, né, irmãos? Nós estamos mais uma vez na presença de Deus, nessa manhã de domingo. Hoje nós estamos encerrando mais um trimestre, né? Graças a Deus, mais um trimestre que nós vencemos, né? Aí em meio à pandemia. E encerramos hoje o terceiro trimestre e domingo que vem nós daremos início ao quarto trimestre de 2020 com uma nova revista, né? Uma nova lição para nós aprendermos um pouquinho mais da parte de Deus. Então hoje, irmãos, hoje é a última lição, a lição de número 13, a vigilância conserva pura a igreja. E o que nós temos observado, temos visto nestes últimos dias é uma total falta de vigilância, né? Daqueles que se dizem cristãos, né? É uma total falta de vigilância. Mas isso pode pesar muito, irmãos, pesar muito na nossa comunhão com Deus e principalmente na nossa salvação, né? Essa falta de comunhão com Deus. Então vamos para o encerramento desse trimestre, e diferente dos outros encerramentos. Os irmãos que me acompanhavam na igreja e no final do trimestre passado também, os irmãos sabem que eu sempre faço um apanhado, né? Na última aula do trimestre eu faço um apanhado de todas as lições que nós estudamos, né? E falo sobre a revista no todo. E hoje eu estudando, lendo a revista, estudando na semana, na aula de hoje, eu achei por bem fazer diferente. Eu vou fazer o encerramento hoje baseado nessa última lição, a lição de número 13, né? Essa lição de número 13, a vigilância conserva pura a igreja, principalmente por causa do texto, né, texto da leitura bíblica em classe, que está no Evangelho segundo a narrativa de Mateus, capítulo 25, de 1 a 13, que fala sobre a parábola das 10 virgens. Então nós vamos falar sobre essa parábola, vamos comentar a parábola e, claro, comentar em cima da lição, né, da nossa lição de hoje. E esse vai ser o nosso encerramento. E aqui, irmãos, nesse terceiro trimestre, daqui a pouco a gente vai cantar o hino, né? O hino, um dos hinos que estão colocados aqui na nossa revista para a gente cantar, né? São sempre 3 hinos e a gente canta um, daqui a pouco a gente vai cantar. Então, só para a gente fazer uma pequena introdução, o título da nossa revista, Os Princípios Divinos em Tempos de Crise, a Reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias, né? Então a nossa lição toda foi baseada nos livros de Neemias e Esdras, quando do retorno do cativeiro, né? do povo judeu do cativeiro
a reconstrução, reedificação do altar para o sacrifício, né? A reconstrução do templo e, por fim, por último, a reconstrução dos muros de Jerusalém. Então, esse foi o tema da nossa revista esse mês, né? E tudo que eles passaram para poder desempenhar aquela obra e chegar até a reconstrução dos muros de Jerusalém. Nós vamos falar alguma coisa e, e falar do tema do texto aqui em Mateus capítulo de número 25. Então o nosso hino de hoje, os hinos sugeridos são o hino 17, o 88 e o 140. Aí eu achei por bem nós cantarmos o 17. Ele é um pouquinho mais suave para cantar, pelo menos de manhã, né? Cantar de manhã, né? E eu, como não sei cantar, fica mais difícil. Mas eu canto aqui e os irmãos me ajudem aí também louvando ao Senhor. Hino de número 17, amém? Vamos louvar ao Senhor então para nós darmos início ao nosso encerramento desse trimestre. Nas horas que passo pensando em Jesus, as trevas desfaço buscando a luz. Que horas de vida tão doces para mim, Jesus me convida que eu suba para si, da vida voando sem nenhum temor, acima buscando do véu o amor. Que doce ventura, que aspecto feliz, que nova natura, minha alma bendiz. Do mar o bramido, da brisa ao langor, da ave o carpido de doce amor. Me falam sentidos, acordes dos céus, me traze aos ouvidos os hinos de Deus. Minha alma ansiosa já quer percorrer a senda gloriosa que eu hei de ver. Que coisa tão bela, ó que luz sem véu, Jesus me revela mistérios do céu. Amém? Graças a Deus. Esse é aquele hino, né? Quando começa a ficar bom, ele acaba, né? Tanto a letra quanto a melodia são muito bonitos, né? É o hino 17 da nossa harpa, de autor desconhecido, né? Não se sabe a autoria do hino, né? E da melodia e do poema, né? Que toda música inspirada, toda música ela é um poema, né? E esse é um poema muito lindo. Então não se sabe a autoria, mas é um hino muito lindo. Então vamos lá, irmãos. Comentarista dessa nossa revista, eu disse isso no primeiro, na introdução, no início da revista lá atrás, no começo do trimestre. Vou repetir agora como encerramento, né? Comentarista dessa lição é o saudoso missionário Eurico Bergstein, que na verdade o nome original dele é Lars Erik Bergstein, né? Ele ficou conhecido no Brasil a partir do ano de 1948, quando ele veio para o Brasil com a sua família, né? Ele é finlandês, ele é natural de Helsinki, na capital da Finlândia, nascido em 13 de agosto de 1913, e ele veio para o Brasil em 1948, passou na Finlândia, ali no seu país de origem, passou por um período difícil, né? Porque foi exatamente no período da Segunda Grande Guerra Mundial. Ele era pastor de uma igreja no período da Segunda Grande Guerra Mundial. E é claro que, como toda a Europa e alguns outros países ali, muitos tiveram que se submeter ao regime nazista, né? Ao regime nazista de Adolf Hitler. E então é claro que houve perseguições, houve muita morte, e ele era pastor exatamente nesse período da Segunda Grande Guerra Mundial. E
entre meados ali de 1900, por ali naquela época, né? Ele deixa a direção da igreja, ele passa outro, um outro pastor daquele pastor que ele havia entregue à igreja. Mas por que isso? Porque ele já sentia de Deus o auge dessa chamada de Deus para a vida de Eric Bergstein foi exatamente em 1948, quando Deus o trouxe para o Brasil para que iniciar uma nova jornada, uma nova etapa na sua carreira ministerial. E aqui ele foi muito no Brasil, ele foi muito usado por Deus, né? Deus e ganhou, né, o carinho conquistou o carinho dos irmãos aqui a ponto de não chamá-lo de Eric Bergstein, mas de Eurico Bergstein. Então foi um nome carinhoso com que os cristãos aqui no Brasil, os irmãos aqui no Brasil, começaram a tratar esse missionário que veio aqui para o Brasil, mandado por Deus para ajudar na obra de Deus. E um dos pontos interessantes da vida desse missionário e da sua esposa, né, foi que quando eles viram as dificuldades da igreja aqui, as dificuldades da CPAD naquele momento, naquele período da história da igreja no Brasil, o que ele faz com a sua influência na Europa? Ele pede para alguns amigos, né, principalmente da Finlândia, que enviasse aqui alguns maquinários, né, para a impressão de livros, de jornais, de revistas para a CPAD. Então a CPAD ganha algum maquinário vindo da Europa por pedido do Eurico Bernstein aos seus amigos europeus, e atendido eles mandam, né, quando ele foi atendido, eles mandam maquinários aqui para o Brasil para que a CPAD pudesse ter mais condições, né, de edição, de tocar o seu trabalho como uma editora cristã. Então, só alguns detalhes da vida desse homem, que às vezes a gente vê, né, o nome do comentarista e você não se importa. E é sempre igual, é como um livro. Como um livro, quando nós vamos comprar algum livro, irmãos, uma das coisas mais importantes é você saber quem escreveu, né? Porque você sabendo quem escreveu o livro, você já tem uma ideia mais ou menos do conteúdo do livro, porque você já conhece as ideias daquele pensador, daquele escritor. Então você já tem uma ideia do que você vai encontrar naquele livro, né? E às vezes a gente pega a revista, você nem se dá conta de quem é o comentarista. Sim, pelo menos tem sido assim. Ninguém chega a ser comentarista da escola bíblica da CPAD do nada, né? Ele tem uma trajetória, ele tem uma bagagem, ele tem uma biografia, então ele só chega a ser comentarista porque ele já tem um bom conteúdo para isso, tá certo? E nós temos visto isso nessa lição desse trimestre, o conteúdo e a bagagem desse saudoso missionário Eurico Bergstein. Essa revista, como eu disse do começo do trimestre e ao longo do trimestre eu também fiz esse comentário, ela não é uma revista nova, né? Até porque os irmãos já viram aí que pela data de nascimento desse missionário em 1913, ele já faleceu, ele já é falecido. E então essa revista ela não é nova, é uma edição de 1993 que ganhou uma nova roupagem, né, uma nova capa, houve alguma mudança também no conteúdo, não no conteúdo de comentário, no conteúdo escrito, né, mas a maneira de colocação, né, dentro da revista, porque as revistas mais antigas elas eram diferentes, né, diferente das atuais. Então houve alguma mudança. E dá para perceber alguma coisa também, principalmente no final de cada lição você percebe que ela é diferente das outras revistas que nós estudamos até o trimestre passado. Então essa revista é uma edição de 1993 que foi reeditada por causa da pandemia e para que a gente não ficasse sem estudar, né, sem ter as nossas aulas até mesmo pela live.
nas nossas aulas de escola bíblica dominical. Houve até uma sugestão da CPAD que se repetisse, né? Se repetisse a revista do segundo trimestre, mas se repetir aquilo que você já estudou é complicado, né? É complicado. Então eles acharam por bem trazer de volta essa edição de 1993. Semana que vem nós vamos ter a nossa nova revista, né? Nossa nova lição que vai falar sobre o sofrimento e restauração de Jó, né? O título da lição mestre é o sofrimento divina, sofrimento de Jó, né? A fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento de Jó, o sofrimento e restauração. Na quarta-feira passada na igreja, né? E que no culto de ensino, no final o pastor pediu para que eu orasse e eu comentei com os irmãos sobre essa nova revista e disse que paralelo a as aulas desse quarto trimestre, né, exatamente porque o tema será esse, né, a fragilidade humana e soberania divina, sofrimento e restauração de Jó, que eu traria um estudo paralelo dentro da aula também sobre por que sofrem os justos, né? Por que os justos sofrem? Porque fica aquela coisa, né? A gente é filho de Deus, e por que a gente sofre? E aí muita gente desanima, se deixa levar por esses pensamentos. Mas se eu sou filho de Deus, por que eu tenho que sofrer? Por que eu sofro tanto? Teria que ser diferente. Então Deus tocou no meu coração e eu vou trazer esse estudo paralelo, junto com a lição, no mesmo período ali. Não vou deixar de ministrar a lição vai ser ministrada, cada aula vai ser ministrada na íntegra, e paralelo a isso já um pequeno espaço para esse estudo dentro de cada aula da Escola Bíblica Dominical, tá certo? Então, está aqui, irmãos, a lição do dia 27 de setembro de 2020, a vigilância conserva pura a igreja. Essa aula ela é diferente de todas as outras do trimestre. Se os irmãos que acompanharam durante o trimestre todas as lições, né, as 12 lições até domingo passado, percebem que o conteúdo de cada aula foi baseado nos livros de Esdras, né, e Neemias, falando exatamente sobre eles, sobre a obra lá atrás. A lição de hoje ela é diferente de todas as outras, porque ela já vem direto para a igreja, né? Tanto que o próprio título, né, a vigilância conserva pura a igreja, e nós vamos ver a aplicação, né, do comentário do comentário desta lição de hoje. A aplicação ela é direta para a igreja, sem mencionar os fatos ocorridos nos tempos de Esdras e Neemias. Então a aplicação dessa revista é toda direta para a igreja mesmo. O nosso texto áureo está em Marcos 13:37, e as coisas que vos digo-vos a todos, vigiai. Né? Palavras de Jesus durante o período do seu ministério terreno, os 3 anos de ministério de Jesus, e essa foi a palavra que ele trouxe aos discípulos e a quem quisesse ouvir, que está contido no Evangelho segundo a narrativa de Marcos, capítulo 13, versículo 37. E as coisas que vos digo-os a todos, vigiai. Né? A necessidade e a importância da vigilância. A nossa verdade prática diz assim: através da vigilância, a igreja se manterá pura e não se afastará do modelo traçado por Cristo, rejeitando assim as inovações e o mundanismo dos nossos dias. Quando nós falamos em inovações, a gente precisa analisar até mesmo algumas coisas, irmãos, até mesmo algumas coisas que acontecem no nosso meio, né, quando nós falamos em inovações. Primeiro, e isso é inovação,
Muitos estão deixando a congregação, né? É período de pandemia, né? Agora nós estamos voltando, né? Nós já temos os nossos cultos presenciais com todo cuidado, higienização, quantidade reduzida de pessoas que podem frequentar, pessoas de grupo de risco e crianças até uma determinada idade não podem estar nos cultos, né? Não podem estar presentes, é uma determinação que nós precisamos obedecer, porque nós não estamos acima da lei, não estamos acima de ninguém, não somos melhores que ninguém. A igreja precisa também observar as determinações governamentais, e nós temos observado isso. Nosso pastor tem trabalhado em cima disso para que a gente possa respeitar isso, né? O distanciamento, tudo isso. Não é fácil, não é, mas nós estamos obedecendo. E quando nós falamos aqui em inovação, por exemplo, hoje, principalmente com as lives, né? Agora um estouro das lives, e as pessoas estão deixando, né, as igrejas da igreja para fazer somente trabalhos em live. Estamos deixando de lado a obra dentro da igreja só para se preocupar com lives, com trabalhos paralelos. E isso é um perigo, porque em primeiro lugar se precisa vir em primeiro lugar a igreja, para depois vir outros trabalhos paralelos. A igreja, ela vem em primeiro lugar. Se nós abandonamos a igreja, se nós deixamos a igreja para nos preocupar com outras coisas, irmãos, nós precisamos tomar cuidado. E precisamos analisar também com quem nós estamos trabalhando. Quem são as pessoas que estão envolvidas no nosso projeto? São pessoas que frequentam a igreja? São pessoas que estão na igreja, que participam dos cultos? Porque eu não posso fazer parceria com pessoas que não têm compromisso com a igreja. Se eu não tenho compromisso com a igreja, esquece, eu não vou ter compromisso com ninguém. Porque a igreja é a instituição criada por Jesus, fundada por Ele. Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas aí a gente precisa tomar cuidado, porque se o inferno não vem batendo de frente, ele vem pelos lados. Ele vem como quem não quer nada, com inovações. E aí a igreja, nós começamos a aceitar algumas inovações como se fizessem parte da igreja. Não, mas o que eu estou fazendo faz parte da igreja. Será que faz? Nós precisamos analisar tudo isso e tomar cuidado. Então essa verdade prática, ela é uma realidade. Ela é uma realidade. Através da vigilância, a igreja se manterá pura e não se afastará do modelo traçado por Cristo, rejeitando assim as inovações e aí também o mundanismo dos nossos dias. Então precisamos tomar cuidado. O primeiro trabalho a ser desempenhado pelo cristão, a primeira atividade a ser desempenhada pelo cristão é dentro da igreja. Dentro da igreja, eu posso até ter algo, né, participar de paralelo, né, com o propósito de ganhar almas, de instruir as pessoas, mas eu não posso nunca abandonar o meu serviço na igreja. Eu não posso abandonar o meu serviço na igreja, tá certo? A preocupação de Jesus foi tanta com a igreja, a preocupação dele foi tanta com a igreja durante o seu ministério e depois da sua morte e ressurreição, que no dia em que ele foi assunto aos céus, ele prometeu: vou mandar alguém aqui para ficar no meu lugar aí tomando conta de vocês, porque vocês precisam. É a importância que ele deu à igreja e a preocupação que ele tinha com a igreja. Tanto que veio o Espírito Santo para permanecer com a igreja durante toda a existência da igreja. E ele só vai sair daqui quando a igreja sair também. A igreja sai e ele vai junto, porque é ele quem conduz a igreja até os ares a encontrar com o noivo no dia do arrebatamento, tá certo? Não é dia de ressurreição, é dia de arrebatamento da igreja. Ressurreição só se dará na segunda vida de Cristo, quando ele vier pisar aqui na terra para estabelecer o milênio. É algo para a gente pensar aí, né? Uma lenha na fogueira para se pensar. Mas vamos lá, a nossa leitura bíblica em classe, que é em cima de onde nós vamos trabalhar na aula de hoje. A nossa leitura bíblica em classe, ela encontra no Evangelho segundo a narrativa de Mateus,
capítulo 25, versículos de 1 a 13. E diz assim a palavra de Deus: Então o reino dos céus será semelhante a 12 virgens, que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja o caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que há de vir o Filho do Homem há de vir. Então aqui é uma advertência de Jesus, né? Com relação à vigilância. E essa parábola ela retrata exatamente a vida da igreja, né? Essa parábola das 10 virgens retrata a vida da igreja. As 10 virgens era algo que existia no tempo nos tempos de Jesus. Jesus ele nunca deu um exemplo, né? Ele nunca falou de coisas que eram desconhecidas. Todos os ensinamentos de Jesus, as parábolas de Jesus, eram baseadas naquilo que todos conheciam, que todos os judeus já tinham visto, já conheciam. Eram coisas da vida diária dos judeus. E essa parábola não é diferente. Era um cerimonial que era realizado durante o período do casamento, né? De dois jovens. Quando eles iam se casar, a noiva ela escolhia, o noivo tinha os seus amigos, e a noiva ela escolhia, geralmente seria o número de 10, poderia ser diferente também. O número 10 aqui, ele simplesmente representa a completude de Deus, a perfeição de Deus. É só um símbolo da perfeição de Deus. Poderia ter sido 8, poderia ter sido 12, mas aqui é colocado 10, o número de Deus, perfeição de Deus. Então, ela escolhia, a noiva também escolhia 10 virgens, né, para que a acompanhassem naquele período, né, cerimonial. E então o noivo ele ficava em um lugar na sua casa, por exemplo, né, um lugar distante, e ele demorava para vir. Ele vinha então com os seus amigos, cantando, festejando pela rua, ao encontro da noiva. E quando se ouvia que o noivo vinha se aproximando, elas saíam, as virgens e a noiva saíam ao encontro do noivo, né? Por isso aqui a parábola menciona: aí vem o noivo, sai-lhe ao encontro, né? E que simboliza este sai-lhe ao encontro. O noivo primeiro, quem primeiro surge é o noivo. O noivo se antecipa à saída da noiva. É a simbologia ou tipologia do arrebatamento da igreja. É a tipologia do arrebatamento da igreja. Quem primeiro virá nas nuvens é Jesus, né? O noivo vem, e aí então a noiva que está aqui aguardando o noivo, ela ouve a voz né? Lógico, isso é simbólico, ninguém vai ouvir voz, mas o Espírito Santo que a levará ao encontro representa aquela voz, né? Aquela voz da parábola, ela simboliza o Espírito Santo, sai ao encontro, levando a noiva
ao encontro do noivo que já se antecipou, né? E a aguarda nas nuvens, e a noiva vai subir ao encontro dele. Então é uma tipologia do arrebatamento da igreja. Só que dentro dessa tipologia do arrebatamento da igreja há detalhes importantes da vida da igreja, né? Do que representam as 10 virgens. Primeiro, se você pegar essa parábola, ver os detalhes, e eu sempre digo que são os detalhes da Bíblia que ensinam a Bíblia. Não é o que está explícito, não é o que todo mundo, olha, todo mundo está vendo que é assim. São os detalhes. Muitas vezes detalhes eles estão ali meio que escondidos. Está ali, mas passa desapercebido, né? E um detalhe que passa desapercebido, e muitas vezes a gente pode pensar assim, 10 prudentes eram incrédulas. Não é que elas eram incrédulas, não. Elas também eram virgens, imprudentes e não incrédulas. Todas elas sabiam que o noivo vinha, porque elas foram convidadas para isso. Existia um noivo, que este noivo estava em um lugar reservado com seus amigos e que a qualquer momento ele viria ao encontro da noiva e que ela ao encontro. A noiva é a igreja. A igreja é composta por pessoas como eu e como os senhores. Nós compomos a igreja. A noiva que vai ao encontro junto com as virgens na sua totalidade forma de igreja de Cristo, que precisa estar preparada para esse encontro, que ele vai acontecer. Esse encontro vai se realizar. Isso não é conto de carochinha, não é historinha infantil, não. Isso é realidade da humanidade, é realidade. A igreja foi introduzida na história da humanidade e ela vai ser retirada da história da humanidade. Tá certo? Então, detalhes dessa parábola que chamam a atenção. Eu vou fazer a leitura do texto, e à medida que for fazendo a leitura, eu vou falando dos versículos que forem necessários alguma explicação, tá certo? Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Então elas tomaram a lâmpada. O que simboliza esta lâmpada? Em primeiro lugar, a lâmpada significa iluminar, luz, né? Salmo 119, versículo de número 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então esta lâmpada que elas tomaram, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Isso representa o que? Elas sabiam, elas receberam um convite para ir ao encontro do noivo, e todas elas tomaram as suas lâmpadas. Todas elas eram virgens. Isso representa o que? Todas elas estavam dentro daquilo que nós chamamos de igreja. Agora, igreja, templo, instituição, e não mais igreja, corpo de Cristo. As virgens formam a igreja, corpo de Cristo. Mas quando cada uma delas toma a sua lâmpada e sai ao encontro do noivo, isso representa a igreja instituição. Por exemplo, o templo onde nós congregamos. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. É claro que loucas aqui é no sentido de insensatas, de fazer as coisas sem pensar, de fazer as coisas de qualquer maneira, de fazer as coisas relaxadamente, de fazer as coisas do jeito que eu acho que deve ser feita e não como alguém determinou que seja feito, né? E quando fala que 5 delas eram prudentes, é que elas seguiam à risca aquilo que foi determinado para que elas cumprissem no papel de virgens convidadas para participar daquela celebração nupcial. Quando as suas lâmpadas não levaram azeite consigo. Então perceba que não eram só, como nós vemos no primeiro versículo, não eram só as prudentes que tinham lâmpada, as loucas também.
A lâmpada, como eu disse do Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A lâmpada aqui é um símbolo da palavra de Deus, da Bíblia, que não apenas as prudentes, mas as insensatas também carregavam a sua Bíblia. Todo mundo que vai para a igreja carrega a sua Bíblia. Quando chega na igreja, se o pastor perguntar, irmãos, quem trouxe Bíblia? Todo mundo vai levantar a Bíblia. Só que você olhando para as pessoas que estão com Bíblia, você não pode discernir quem é prudente e quem é insensato. Não tem como você discernir. E mesmo que haja esse discernimento, nós não podemos fazer nada. Não tem como. A única coisa que podemos fazer é orientar as pessoas para que deixem de ser insensatas e passem a viver de uma forma prudente. É a única coisa que nós podemos fazer. Então, aqui na sequência do texto bíblico, as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Elas tinham azeite dentro da lâmpada, né? Porque era normal, não adianta levar a lâmpada e como era noite, então elas tinham uma luz ali na sua lâmpada. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Então perceba o detalhe. Elas levaram a lâmpada que tinha azeite e levaram também azeite nas suas vasilhas junto com as suas lâmpadas. As prudentes não apenas tinham a lâmpada com o azeite dentro, mas tinham uma vasilha ao lado, separado. Porque como prudentes, elas diziam, né, pensavam, bom, é um casamento, geralmente há uma demora. E se eu levar somente o azeite que está na lâmpada, eu corro o risco de ficar no escuro. Então eu vou levar uma reserva, porque se demorar, eu coloco azeite para que a minha lâmpada não se apague. Então era o pensamento das prudentes. As loucas levaram seus azeites, mas não levaram azeite, as suas lâmpadas, mas não levaram azeite consigo. O que representa o azeite dentro da lâmpada? O azeite dentro da lâmpada, a gente sabe que azeite simboliza Espírito Santo de Deus. O azeite é um símbolo do Espírito Santo. Então, quando elas estão com a lâmpada, que é a palavra, que representa a palavra, e o azeite dentro da lâmpada, significa que elas têm na mão a Bíblia, que é a inspiração de Deus, que é a palavra de Deus, que é viva, eficaz e mais penetrante que espada alguma de 2 gumes. Então todas elas tinham lâmpada e o azeite dentro da lâmpada. A diferença é que as prudentes levaram consigo uma vasilha de azeite. Essa é a diferença, que as loucas ou insensatas não levaram. Mas vamos continuar aqui na leitura do texto para nós vermos aqui onde é que nós vamos chegar quando nós falamos em vigilância. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levavam azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Então perceba aí que o esposo tardou. Não foram somente as 5 insensatas, as 5 loucas que dormiram, que tosquenejaram. Todas elas, as 5 prudentes também, e tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. É claro que essa parábola toda, como eu disse no início, ela é uma simbologia, ela é uma tipologia do arrebatamento da igreja. E o que representa, qual é a representação aqui desse tosquenejaram todas e adormeceram? Então perceba que as prudentes também tosquenejaram e adormeceram, e tardando o esposo. A vida da igreja ela foi assim, desde o início. No primeiro século da igreja cristã, principalmente na época apostólica, eles achavam que a vinda de Jesus se daria naqueles tempos. Tanto que o apóstolo Paulo, que quando escreve a sua primeira carta aos Tessalonicenses e a primeira carta aos Coríntios, quando ele menciona e fala do arrebatamento da igreja, ele fala isso, e principalmente em 1 Tessalonicenses ele fala, nós que ficarmos vivos,
de maneira nenhuma antecederemos os que morreram. Então ele já se colocava nessa posição: eu vou ser arrebatado, eu vou ser transformado dessa minha mortalidade para a imortalidade, que é o que ele se refere em 1 Coríntios 15 e 51 em diante. Né? Eles tinham essa esperança e essa expectativa de que eles não provariam a morte, mas que eles seriam arrebatados. Eles aguardavam a vinda de Jesus para aqueles tempos, para aqueles dias. E em 1 Coríntios 15, 51, ele já começa o texto dos 51 dizendo: eis aqui vos digo o mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. E ele nem sabia, mas ele estava escrevendo isso para a posteridade, escrevendo para os dias dele, mas também para a posteridade. E isso chegou a nós. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. E aí ele começa, a falar, porque convém que em um abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque convém que isso que é mortal se revista da imortalidade. Quando Paulo se refere ao mortal que se revista da imortalidade, ele está falando daquele que está vivo. O vivo, nós estamos sujeitos à morte. A morte nos alcança porque somos mortal. Então ele está se referindo a isso. Nós que estamos vivos, os mortais, nós vamos ser revestidos da imortalidade, porque não morreremos, não provaremos a morte. E aí ele então agora faz menção dos que morreram em Cristo. E isso, convém que isso que é corruptível. O que é corruptível? O corpo, quando morre, ele se corrompe, ele apodrece. Então, quando ele apodrece, é o que Paulo está se referindo. E isso que é corruptível, porque morreu, está na sepultura. Não há mais esperança para quem está morto, mas a esperança para quem está morto em Jesus Cristo é exatamente o que Paulo está dizendo em 1 Coríntios capítulo 15. E isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Ou seja, o que morreu, o que tornou-se corruptível, ele vai ressurgir num corpo glorioso, porque vai ser revestido da incorruptibilidade. Ou seja, santos vivos e santos mortos vão ser transformados em um corpo de glória. Esperavam o arrebatamento da igreja para aqueles tempos, para aqueles dias. É por isso que Paulo explica e fala para a igreja dessa forma: nós que estivermos vivos, de maneira nenhuma vamos nos antecipar aos mortos, porque eles descerão e vão buscar o seu corpo ressurreto. Quando eles ressuscitarem, então nós também viremos com eles para a glória. Então Paulo se coloca na posição de quem não vai morrer, de quem vai ser arrebatado. Mas ele não estava, ele achava que era para aqueles dias, mas ele estava falando para a posteridade. E isso chegou até os nossos dias. Então, como eles aguardavam aquele tempo, o que aconteceu? O tempo foi passando e Jesus não veio. O tempo foi passando e Jesus não veio. A igreja foi crescendo. A igreja foi se multiplicando. A história da igreja se torna, então, uma das histórias mais lindas da humanidade. Ela vai, então, convertendo pessoas, vai convertendo reis, convertendo poderosos. Ela vai mudando a história da humanidade, ela vai tirando de religiões milenares seus seguidores e transformando esses seguidores dessas religiões milenares em seguidores de Cristo e aumentando o número dos salvos que participam agora da igreja de Cristo. E o tempo foi passando. E quando o tempo passa, não é que a gente esquece que ele vem, mas você vai cuidando do seu dia a dia, da sua correria diária, dos seus afazeres. E quando a palavra de Deus diz aqui na parábola,
tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Isso representa que nós estamos na nossa correria do nosso dia a dia. Você trabalha, você vai para o trabalho, você vem para casa, a dona de casa está em casa, ela tem os seus afazeres, ela leva o filho para a escola, ela vai buscar o filho, ela ajuda o filho nas lições de casa. Nós nos preocupamos com tudo isso, a gente vai para a igreja, a gente volta para a igreja. Não é que a gente esqueceu que ele vem, mas isso é a nossa correria do dia a dia que nos faz estar então ligados a essa vida terrena. Porque nós precisamos, enquanto nós estamos aqui, nós estamos vivos, estamos vivendo, precisamos dessa correria diária. Precisamos trabalhar, precisamos comer, precisamos estudar, precisamos de tudo isso. Em se tardando esposo, elas tosquenejaram. O tempo foi passando, as pessoas vão continuando cuidando da sua vida. E não é que elas se esqueceram, vou cuidar da minha vida, deixa Deus para... Não, é que eu estou na minha correria, mas eu sei que Ele vem. Eu sei que Ele vem. Então todas elas adormeceram, não foram só as loucas e insensatas, as prudentes também, porque todas elas, independente se Jesus vem ou quando Ele vem, a humanidade caminha. Ela continua caminhando. A história da humanidade não para. Ela segue o seu rumo. A história da humanidade caminha. Foi assim em todo o tempo. Foi assim em todo o tempo. Muita coisa aconteceu na história da humanidade e a igreja permanece também. Então é o que representa isso aqui: tosquenejaram e adormeceram. As nossas preocupações, os nossos afazeres e as nossas correrias do dia a dia. Tá certo? Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Meia-noite. A meia-noite representa, meia-noite é símbolo de mudança. Mudança de tempo, de um tempo para o outro. À meia-noite, às 24 horas, quando o relógio marca 0 horas, isso significa que um tempo ficou para trás e um novo tempo se aproxima, um novo tempo chega. E foi o que aconteceu. Exatamente à meia-noite houve uma mudança. A mudança foi que o noivo que alguém achava que estava demorando, mas não é que o noivo demorou. Ele tinha um tempo determinado, ele estabeleceu, olha, eu vou à meia-noite, é à meia-noite. Para aquelas que estavam aguardando, parecia que era um tempo de demora, mas para aquele que programou o tempo, era o tempo correto. E assim, é assim que funciona conforme o tempo, conforme a orientação de Deus. Deus, ele estabeleceu tempos determinados para que algo acontecesse na história da humanidade. Se nós formos para Carta aos Gálatas, se não me falha a memória, Gálatas 4, acho que é 4 e 2, vamos dar uma olhada em Gálatas. Gálatas capítulo 4, para nós entendermos mais ou menos isso que eu estou falando. Gálatas capítulo de número 4. Gálatas, vamos lá. Gálatas 4. 4 e 4. Diz assim: Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então o que eu quero pegar aqui é essa plenitude do tempo, né? Plenitude dos tempos. Mas vindo a plenitude dos tempos, o que significa plenitude dos tempos? Plenitude dos tempos significa o seguinte: é o tempo que Deus estabeleceu pelo seu próprio poder e soberania para que determinados fatos aconteçam na história da humanidade. Fatos determinados por Deus em determinados tempos da história. Foi isso que aconteceu. Jesus foi profetizado pelo próprio Deus. O próprio Deus foi o primeiro profeta da história. Lá no Éden, quando da queda de Adão e Eva,
O próprio Deus profetizou que ele restauraria o homem e a mulher, e que viria alguém da semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, né? E ele pronuncia isso: tu lhe ferirás o calcanhar. Ele fala para a serpente com relação a Cristo: tu lhe ferirás o calcanhar e este lhe ferirá a cabeça. Quando ele diz este, ele puxa para ele a responsabilidade, porque ele enviaria alguém para pisar na cabeça da serpente. Então ali ele traz essa profecia, mas já estava determinado por Deus antes da criação, já estava determinado por Deus. Então Deus estabeleceu um tempo para que essa profecia se cumprisse. A história da humanidade foi correndo, foi correndo, foi correndo. Surgiu Abraão, surgiram os filhos de Israel, foram escravos no Egito, saíram do Egito, foram para o deserto, foram para a terra prometida. Deus estabeleceu juízes, depois estabeleceu os reis. Deus fez dividir o reino de Israel em reino do norte e reino do sul. A história continuou, os profetas profetizaram sobre o Messias, mas quando chegou aquele dia que Deus havia determinado, Jesus nasceu. Isso é plenitude dos tempos, o tempo em que Deus estabeleceu pelo seu próprio poder e pela sua própria soberania. É Deus quem determina os tempos, não é o homem. O homem programa, ele faz programas, ele pensa projetos, mas quem é o Senhor do tempo. Então aqui em Gálatas 4:4 está dizendo: mas vinda a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então são tempos determinados pelo próprio Deus. E é exatamente isso que a palavra de Deus está dizendo. Esta meia-noite foi determinada por Deus. Foi determinada por Deus. Assim como ele determinou um tempo em que o seu filho nasceria de uma virgem, ele também determinou, está determinado por Deus, o dia, esta meia-noite em que haverá essa mudança, uma mudança de tempo. Um tempo ficou para trás e um novo tempo começa. Esse novo tempo que começa é tanto para a igreja como para aqueles que ficarem aqui no arrebatamento. E a realidade disso, isso vai acontecer, está registrado em Romanos, capítulo 11, versículos 25 e 26. Deus determinou um tempo. Vamos dar uma olhada também em Romanos. Romanos, capítulo 11. Romanos 11, 25 e 26. Essa é uma das passagens mais interessantes do Novo Testamento. E aí há uma necessidade de interpretação do texto para nós compreendermos o que Paulo está dizendo à igreja de Roma. Porque não quero, irmãos, versículo 25 do capítulo 11. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo. Então perceba que Paulo trata isso como um segredo. Para que não presumais de vós mesmos. Para que vocês não pensem da cabeça de vocês. Então não quero que vocês ignorem esse segredo pensando da cabeça de vocês. Que o endurecimento veio em parte sobre Israel. Lembra que Israel aguardava o Messias veio e eles não aceitaram, rejeitaram? Evangelho de Jesus Cristo, segundo a narrativa de João, capítulo 1, versículo de número 12, tão conhecido, veio para os seus, mas os seus não o aceitaram. Então a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito, e algumas versões, o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então é isso que Paulo está falando aqui, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, vírgula, até que a plenitude, tempo estabelecido por Deus, lembra? Até que a plenitude dos gentios haja entrado. O que significa plenitude dos gentios? Tempo determinado por Deus para os gentios. Para os gentios. Até que a plenitude dos gentios haja entrado. Deus determinou o tempo e que o seu filho viria. Vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, porque Deus havia determinado esse dia que é conhecido na história como o Anno Domini,
o ano do nascimento do Senhor Jesus, ano Domini. Então Deus determinou naquele ano, naquele dia, ele nasceu, porque Deus determinou assim, e o que Deus determina não antecipa e não atrasa. Ele acontece de acordo com o que Deus determinou. E aqui em Romanos 11, 25, Paulo está trazendo a lembrança dos irmãos que aquele endurecimento da parte veio por parte de Israel, veio por parte, né? Que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Veio em parte por quê? Por um período de tempo, até que a plenitude dos gentios entre. Quando cumprisse o tempo determinado para os gentios, versículo, em todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Então perceba que Paulo também está falando da posteridade, e assim todo Israel será salvo. O Messias veio, não foi aceito, Deus então determinou um tempo para os gentios, que se chama plenitude dos gentios. Quando essa plenitude dos gentios entrar, ou seja, o tempo que determinou Deus para os gentios, Israel então será salvo. Aqui só abrindo um parênteses, irmãos, a gente pode compreender que salvação não se mede por quantidade, mas salvação se mede por tempo. Há um tempo determinado por Deus para a salvação dos gentios, daqueles que não são judeus, daqueles que não pertencem à comunidade de Israel. Então Paulo afirma aqui: não quero que vocês ignorem e pensem da cabeça de vocês, porque o endurecimento veio por parte a Israel. Por parte o quê? Por um determinado tempo, que entre a plenitude dos gentios, e aí então todo Israel será salvo. Então, quando eu digo que salvação se mede por tempo e não por quantidade, é exatamente por isso, porque há um tempo. Porque eu tenho certeza que os irmãos já ouviram muito isso, né? Muita gente dizendo o seguinte: irmãos, vamos evangelizar, vamos pregar o evangelho, vamos ganhar alma, porque quanto mais a gente pregar, mais rápido Jesus vem, dando a impressão que Jesus vier quando muita gente se salvar. E essa não é a realidade bíblica. A realidade bíblica é que Deus determinou um tempo para isso. Quem se salvar nesse período se salvou. Quem entrar para a glória, quem aceitar a Jesus, aceitou. Não é por quantidade, mas é por tempo. Então Deus abriu um tempo para que todos se salvem. Se todos se salvarem, todos serão aceitos e salvos por Deus. Mas não é assim que acontece. A gente sabe que não é assim, que nem todos querem a salvação. Mas há um tempo. Assim como Deus determinou o tempo em que o filho dele nasceria, ele determinou um tempo em que a igreja sairia desse mundo. E quando chegar nesse dia, irmãos, esteja eu convertido, vigiando ou não, a igreja vai sair. E se eu não tiver convertido, eu fico. E quem não tiver convertido e vigiando, fica. Mas que vai se cumprir aquilo que Deus determinou, vai cumprir. A igreja vai sair daqui. E então, esse é o período que Deus determinou para a salvação. O período que se chama plenitude dos gentios. E então, quando até que a plenitude dos gentios haja entrado, e aí então todo Israel será salvo. Então é assim que se mede a salvação, se mede por tempo e não por quantidade. Nós devemos cumprir o nosso papel de pregar o evangelho, correr atrás para que muito mais almas se salvem durante esse período. Mas isso não quer dizer que quanto mais nós pregarmos, mais rápido ele vem. Não, o tempo está determinado por Deus. Tudo vai acontecer dentro desse tempo. É isso que significa: mas à meia-noite ouviu-se um clamor, porque aquela meia-noite simboliza o tempo em que o noivo determinou: à meia-noite eu volto, à meia-noite eu venho, à meia-noite eu apareço. E o que aconteceu nessa meia-noite? É isso que nos chama a atenção, irmãos. Daqui para frente, deixa eu ver o horário. Daqui para frente é isso que nos chama a atenção. O que aconteceu nesse tempo determinado para que o noivo, da noiva.
que aconteceu foi o seguinte. Então, versículo 7. Então todas aquelas virgens se levantaram. Então preste bem atenção. Todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Todas elas continuavam com a lâmpada na mão. Mesmo tendo tosquenejado e adormecido, elas continuavam com a lâmpada na mão. Todas elas, porque sabiam que o noivo vinha. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja a vós e a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. Esse versículo de número 9, ele mostra que todas elas eram virgens, sabiam da história que o noivo viria, e que as insensatas ou imprudentes, né, as loucas, elas não eram pessoas que não sabiam da história, não sabiam que o noivo viria. Elas sabiam. Então esse é o fato que prova que elas também estavam frequentando o templo, né, que simboliza hoje aqueles que frequentam o templo, sejam eles insensatos ou não, sejam prudentes ou não, mas frequentam. Porque se essas 5 imprudentes fossem pessoas que não frequentassem, por exemplo, a igreja, não sabiam, as prudentes não poderiam rejeitar a elas o azeite que simboliza o Espírito Santo, que é o que simboliza a nossa pregação do Evangelho. Então, se elas fossem pessoas que não frequentassem a igreja, que não acompanhassem o dia a dia e os trabalhos da igreja, as prudentes não poderiam rejeitar a elas, porque estariam negando para elas a salvação, o conhecimento da salvação. Mas é exatamente porque elas conheciam. Essa passagem mostra que as prudentes disseram: não seja o caso que falte a nós e a vós. Como quem diz, vocês também tiveram tempo. Vocês também frequentaram. Vocês estavam lá. Vocês cantaram com a gente. Vocês louvaram com a gente. Participaram dos mesmos departamentos que nós. Não tem como. O tempo de vocês foi o mesmo que o nosso. É isso que elas estavam querendo dizer. É isso que representa o versículo de número 9. Que elas também sabiam de tudo aquilo, e que elas eram pessoas frequentadoras, carregavam a Bíblia, cantavam nos departamentos da igreja, muitas vezes pregaram, muitas vezes ensinaram, mas a sua realidade diária era outra. Elas não tinham um devocional com Deus. A necessidade de comunhão com Deus não afetava as suas vidas. A necessidade de ter comunhão com Deus não fazia parte das suas vidas. Por isso a palavra da parábola diz que elas não carregavam azeite junto com as suas lâmpadas, com as suas vasilhas, enquanto que as prudentes carregavam o azeite e uma vasilha junto com as suas lâmpadas. E aqui o versículo de número 10. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparados entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. No momento em que as prudentes e que o noivo vem, e aquelas que estavam, as insensatas, que tinham falta de reserva, porque as suas lâmpadas se apagaram. E foi exatamente nisso que pensaram as prudentes quando foram convidadas e se prepararam para ir para as núpcias, para aquele cortejo nupcial. Elas pensaram exatamente isso: nós não podemos levar só a lâmpada e o azeite da lâmpada, nós temos que ter uma vasilha, porque pode demorar, isso é comum. Então, se demorar, nós temos reserva, o azeite vai ser reposto para que a lâmpada não se apague. Mas as prudentes não pensaram assim: vamos lá e seja o que Deus quiser. E levaram a lâmpada, mas não levaram a reserva. O esposo demorou, elas estavam no sua correria do dia a dia, a lâmpada se apagou. Quando ouviu-se que o esposo vinha, elas não tinham mais luz.
não havia luz para iluminar os seus caminhos para irem o seu caminho para irem ao encontro do noivo. Elas não tinham mais como encontrar-se com o noivo, não deu mais tempo. Não deu mais tempo. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E preste bem atenção nisso, fechou a porta e ela não foi mais aberta. E é exatamente aqui que se cumpre aquela palavra que nós lemos agora há pouco de Romanos 11, 25 e 26. Não quero que, irmãos, que ignoreis, segundo os vossos pensamentos, que o endurecimento veio por parte em Israel, até que a plenitude dos gentios entre. Aquele momento em que fechou-se a porta simboliza fechar-se ali, ou seja, encerrar-se, ou o tempo, a plenitude dos gentios. A plenitude dos gentios. Então você percebe aí o seguinte, que aquelas que entraram foram as que estavam preparadas. E depois chegaram também as outras virgens dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que eu não conheço vocês. Oh, mas eu estava lá, mas eu não conheço. Oh, mas eu frequentei, mas eu não te conheço. Mas eu cantei, mas eu não te conheço. Eu preguei, mas você pregou porque você quis e pregou da sua boca, porque não fui eu que coloquei palavra na sua boca. Ah, mas eu profetizei, você profetizou de você, porque não foi o meu espírito que falou na sua boca. E aí, irmãos, o que acontece é que elas vão, batem na porta, e a palavra de Deus diz que a resposta que veio de dentro é essa: não vos conheço. Ou seja, não houve oportunidade para que elas se retratassem. Não houve oportunidade para que elas voltassem novamente e dissessem: agora, Senhor, a gente vai fazer o que for preciso para entrar também. Ele disse: eu não conheço vocês, vocês não vão entrar. Perceberam? O perigo que corre aquele que não está em vigilância, em comunhão com Deus. E aí o versículo 13 fecha o assunto dizendo: vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. E aí, irmãos, depois desse período que representa, né, do fechamento das portas naquele cortejo nupcial, onde entraram somente o noivo, a noiva e as virgens. Depois desse período, irmãos, que representa o arrebatamento da igreja, a igreja hoje ela é composta por gentios e judeus. Só que ela não é composta por judeus observadores do judaísmo. E não é composta por gentios observadores de seitas e religiões humanas. Ela é composta por judeus e gentios convertidos ao cristianismo. Por isso a carta, por exemplo, né, é só um exemplo, a carta aos Hebreus, que leva o nome de carta aos Hebreus, ela não foi escrita, dirigida à comunidade judaica. Ela foi dirigida a judeus convertidos ao cristianismo, que eram judeus, mas que não observavam mais o judaísmo e as práticas do judaísmo. Mas agora, convertidos ao cristianismo, eles eram obedientes a Jesus e seguiam a determinação dos apóstolos. Então essa é a diferença. E a igreja ela é composta por esses dois grupos. No Antigo Testamento, lá no Antigo Testamento, antes da vinda do Messias, Deus tratava com os judeus, Deus tratava com o seu povo, com Israel. E os gentios, a palavra de Deus diz lá em Efésios, no capítulo 2, que eles estavam afastados da comunidade de Israel, sem Deus no mundo, sem esperança e sem salvação. Porque Deus tratava com Israel. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Por que ele fala nascido sob a lei? Porque ele está debaixo da lei, ele cumpre a lei e agora ele une, ele traz a união entre
aquele povo que estava observando a lei e o povo que não tinha nem comunhão com Deus, os gentios. E ele faz destes dois um só povo, aqueles que agora passam a ser a igreja de Jesus Cristo. O corpo de Jesus Cristo, o corpo cuja cabeça é o Senhor Jesus. Não mais há divisão entre judeus no período da igreja. Não há mais divisão entre judeus e gentios. Agora é um povo só, igreja. Mas perceba que a palavra de Deus diz que esse é um período determinado por Deus. A história da igreja está correndo. A história da igreja já passou, já está no terceiro milênio. Terceiro milênio. Nós já estamos no século 21, terceiro milênio da história da igreja. E esse dia do arrebatamento vai chegar. Quando chegar o dia do arrebatamento, judeus convertidos ao cristianismo e gentios convertidos ao cristianismo subirão deste mundo, serão arrebatados. E Deus então voltará a tratar com Israel, exclusivamente com Israel. Porque a sua palavra assim o diz, Romanos 11, 25 e 26. E assim todo Israel será salvo, porque vai se cumprir as profecias do Antigo Testamento com relação à restauração de Israel como legítimo povo de Deus nesse mundo. Deus então voltará a tratar com Israel. E nós que somos Igreja de Cristo, nós precisamos estar vigilantes. Nós precisamos vigiar, irmãos. Vigiar em todo tempo, vigiar sem cessar. Não permitir que inovações e que o mundanismo entre na igreja, tirando a espiritualidade daqueles que se chamam Igreja de Cristo. Nós precisamos vigiar e não permitir que essas coisas entrem na igreja. E o que nós temos visto, irmãos, e nós temos observado nestes últimos tempos, que hoje virou uma coisa tão comum, né? Está banalizado o nome evangélico. O nome evangélico está banalizado, agora é moda, todo mundo é moda, todo mundo é evangélico. O camarada faz coisa errada e ele fala, eu sou evangélico. O camarada rouba e ele fala, eu sou evangélico. O camarada se apresenta aí nesses bailes da vida, canta o que ele quer, depois ele chega na igreja e ele diz que é evangélico e ele vai cantar também na igreja. Ele canta no mundo, ele toca no mundo, ele faz tudo lá no mundo. Depois ele vem para a igreja e ele fala que ele é evangélico. Então, são coisas que nós precisamos pensar, irmãos, pensar. E quando eu disse no início da aula de inovações, são coisas que estão vindo. Nós estamos dando mais valor aos compromissos dos nossos projetos do que aos compromissos com relação à igreja. Com relação àquela que é sim a noiva de Cristo. A noiva de Cristo. Então são coisas que nós precisamos parar, irmãos, pensar, analisar. De lado os projetos de Deus, não são projetos humanos, mas a igreja é um projeto de Deus. A igreja ela existia na eternidade. Deus trouxe à existência algo que estava no projeto dele na eternidade, a igreja. O mistério que estava oculto em todos os tempos e em todas as épocas, conforme Paulo disse, e que em nós foi revelado, e Deus nos fez ministros desse mistério. Qual era? Paulo era ministro do quê? Ministro do Evangelho, ministro da igreja. Então era esse o mistério que estava oculto em todos os tempos e em todas as épocas, a igreja. E Deus traz então e introduz na história da humanidade a igreja, coloca o seu projeto em prática, ele pega homens e mulheres e os capacita através da descida do Espírito Santo para que cumpram o projeto dele, não é nosso. O projeto é de Deus, o projeto não é nosso. É por isso que muita igreja sofre, muita gente sofre, porque os homens acham que o projeto é deles. O projeto é meu, é eu que faço, é eu que mando, é eu que determino, o projeto é de Deus, não é nosso. Por isso Paulo, quando chega em Éfeso, capítulo 20 de Atos dos Apóstolos,
capítulo 20, quando ele chega na cidade de Éfeso, ele chama os presbíteros de Éfeso para uma reunião. E nessa reunião ele dá uma orientação àqueles homens que estavam na liderança da igreja ali da região. E ele diz assim para aqueles homens: olhai por vós e para todo o rebanho a qual o Senhor vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus. Perceba a colocação de Paulo. Paulo não disse para apacentar a igreja que eu edifiquei, a igreja que eu construí. E Paulo era um construtor de igreja, edificador de igreja, porque ninguém naquela época abriu mais igreja do que depois de Jesus. Paulo foi o maior evangelista da história, o maior. Mas ali a colocação dele é essa: para apacentardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Então perceba que é dele. Olhai por vós e por todo o rebanho, a qual o Senhor vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, a qual o Senhor comprou com seu próprio sangue. Então ele chama a atenção daquelas lideranças exatamente para esse pensamento, para essas ideias. O projeto que está diante de vocês, o projeto que foi colocado na mão de vocês, não é de vocês, o projeto é de Deus. E se toda a liderança de toda a igreja em toda a face da terra pensasse dessa forma, as coisas seriam diferentes. Se os homens que lideram, os grandes líderes de igreja, pensassem dessa forma: esse projeto está na minha mão, eu vou cumprir, mas não é meu, é de Deus. O projeto da igreja é de Deus. Tudo o que eu fizer é porque foi Deus quem projetou. As coisas seriam diferentes. E aí então, irmãos, nós agora também projetamos, fazemos projetos, até oramos a Deus para que aquele projeto vá bem, mas nós nos esquecemos do projeto principal. Acima dos nossos projetos pessoais, acima dos nossos projetos com relação até mesmo à igreja, é o projeto de Deus. O projeto de Deus, ele é o mais importante de todos e que precisa ser cumprido por nós, porque ele entregou nas nossas mãos para que nós cumpríssemos esse projeto. Mas se nós não vigiarmos, nós não apenas deixaremos de cumprir esse projeto de Deus, mas corremos o risco de perder a nossa salvação. Nós corremos o risco de estar indo para a igreja com a nossa lâmpada na mão, que é a Bíblia, com um azeite dentro dela, que é a inspiração do Espírito Santo de Deus na palavra, mas esquecendo de ter uma reserva, que é a nossa vida devocional com Deus, que é mais importante do que carregar a Bíblia e ir para a igreja. É o nosso compromisso com Deus, a nossa vida diária e íntima com Deus. Que é isso que vai nos fazer estar atentos quando o Espírito Santo impulsionar a igreja para ir ao encontro do noivo. É isso que vai nos levar ao encontro do noivo. É a nossa vida diária, a nossa vida devocional. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Vamos dar uma olhada do que está em Romanos 12, tão conhecido nosso também. Romanos 12, diz assim a palavra de Deus: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando Paulo diz aqui que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, não é o culto dentro da igreja, como muita gente fala, o nosso culto racional aqui dentro, porque se fosse assim, as imprudentes também estariam apresentando um culto racional, porque elas cantam, e cantam bem, ensinam e ensinam bem, mas não têm compromisso com Deus.
Então o culto racional não é aquele apresentado ali dentro da igreja. O culto racional, Paulo deixa bem claro no início do versículo: para que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não é dentro da igreja, porque dentro da igreja todo mundo é santo, todo mundo tem um sacrifício vivo. Dentro da igreja todo mundo apresenta algo agradável, né? Canta-se agradavelmente, toca-se agradavelmente, prega-se com eloquência de uma forma agradável, ensina-se de uma forma que a gente fica de boca aberta. Mas não é ali, é fora. É fora. É quando os olhos dos membros da igreja não estão presentes, só os olhos de Deus. Então é esse o nosso culto racional. Nosso culto racional é durante todo o nosso período fora da igreja. Dentro da igreja, quando nós vamos para a igreja, nós vamos ali agradecer a Deus pelo período que Ele nos proporcionou fora do culto, durante todo o dia. Nós trabalhamos, nós estudamos, nós comemos, nós bebemos, nós dormimos, nós vivemos em comunhão uns com os outros, vivemos em sociedade. O ser humano é um ser criado para viver em sociedade e ele vive em sociedade. Nós vivemos esse período do dia e depois nós vamos para a igreja, para o templo, agradecer a Deus por aquele período que Ele nos proporcionou e em comunhão com os irmãos dentro da igreja. Então, mas o nosso culto racional é fora da igreja. É a nossa vivência diária. É aquilo que as prudentes tinham, uma reserva especial, preparada para quando a lâmpada quisesse se apagar, opa, vamos jogar um pouquinho de azeite aí porque tem reserva. É quando vem as lutas, quando vem as dificuldades, quando vem os problemas da vida, quando vem as enfermidades, aí a lâmpada quer se apagar, porque nós somos seres humanos. E o ser humano ele sofre com as consequências do pecado. Não o pecado que nós porventura, não, eu estou pecando, por isso que eu estou passando por isso. Não, consequência do pecado original, do pecado inicial lá atrás de Adão. Todas as enfermidades novas ou antigas, enfermidades que ainda possam surgir, enfermidade como essa do coronavírus, que surgiu esse vírus, isso aí é tudo consequência do pecado original. Pecado original lá de Adão e Eva proporcionou todos esses sofrimentos, depressão, desejo de morte, de suicídio, proporcionou tudo isso. E quando tudo isso do crente e a lâmpada quer se apagar, ele tem uma reserva, ele faz assim, deixa eu despejar um pouquinho. Aí ele despeja um pouquinho, que é o azeite, e aquele Espírito Santo faz o fogo se acender novamente. E aquele fogo vai purificando a vida do crente. E a cada instante em que ele lê a palavra de Deus, ela vai penetrando dentro dele como uma espada de dois gumes. E ela vai trabalhando, ela vai curando a alma, curando o espírito e curando o corpo também. Porque a palavra de Deus diz que ela é apta, mais penetrante que espada de alguma de dois gumes. A divisão da alma e do espírito e até as juntas e medulas. Irmãos, esse texto é um dos textos mais lindos da Bíblia. Ela penetra até a divisão das juntas e medulas. Ela tem poder para trabalhar no nosso organismo e nos curar, nos purificar e nos limpar de todo mal. Mas para isso nós precisamos estar em vigilância. Precisamos vigiar. E aí então, irmãos, nós seremos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Então essa é a lição desse trimestre que nós encerramos hoje. Começamos com Neemias e com Esdras lá atrás. Começamos com a restauração do altar. A primeira coisa que foi restaurada quando da volta, do retorno do cativeiro, foi o altar. Porque sem altar não adianta ter templo. Sem altar não adianta ter cidade restaurada. Sem altar não adianta ter muros reedificados, porque o altar é onde nós apresentamos a Deus o que nós temos, o que nós podemos apresentar a Ele em adoração. E é ali no altar, quando apresentamos a Deus
Aquilo que nós temos é que nós recebemos da parte de Deus o perdão dos nossos pecados. E quando nós somos perdoados dos nossos pecados, nós voltamos a ter comunhão com Deus. A primeira coisa que os judeus fizeram quando voltaram do cativeiro foi se apressar em reedificar e levantar o altar para cumprir a lei. E a lei determinava que Deus só poderia ter comunhão com aquele povo se eles se arrependessem dos seus pecados e sacrificassem a Deus para o perdão dos pecados. Então eles fizeram isso. Vamos cumprir a lei, porque assim nós seremos perdoados por Deus. E que nós possamos ter essa consciência, irmãos, dessa necessidade de arrependimento, mas não só arrependimento, mas vigilância para vivermos aqui. Não é uma vida tranquila, não é uma vida cheia, repleta de bens materiais, não, mas uma vida cuidada por Deus. E uma vida cuidada por Deus, ela pode se envolver riqueza, ela pode se envolver bens materiais, pode sim, mas se isso não nos alcançar, ainda assim nós teremos paz com Deus. Amém? Então que Deus nos abençoe nesta manhã, que Deus nos guarde. À noite nós estaremos na igreja, né? Às 18 horas nós teremos o nosso culto presencial. E acho que a live vai ser a partir das 19 horas, como foi no domingo passado. E nós estaremos ali adorando a Deus. E domingo que vem nós teremos então o início do novo trimestre, né? Da nossa nova revista, A Fragilidade Humana e a Soberania Divina, o sofrimento e restauração de Jó. E aí fica a pergunta, por que sofrem os justos? Nós vamos tentar, né, irmãos, tentar dentro da palavra de Deus esclarecer por que os justos sofrem, né? Por que os justos sofrem. Então que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um domingo de paz, um domingo abençoado, e vamos agradecer a Deus por esse momento. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos mais uma vez por esse período que nós passamos na Tua presença, meditando na Tua palavra. E pedimos, Senhor, que nós possamos ser vigilantes e que a Tua palavra esteja no nosso coração para nós não pecarmos contra Ti, não sairmos da Tua presença. Nos dê um dia abençoado, nos dê um domingo de paz. Senhor, cura os enfermos, liberta os oprimidos. Vai entrando com providência no lar daquele que está necessitado, ó Pai, daquele que tem uma enfermidade, daquele que está depressivo, daquele que está oprimido. Vai libertando de toda a opressão e de toda a depressão. É o que nós te pedimos e oramos, Senhor, nos guarda neste dia, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Santo Espírito de Deus seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Bom domingo, bom macarrão para todos. Amém.